Essa mesa se chama Tecnologias de Parentalidade e Tecnologias de Controle. A primeira pessoa que vai apresentar, eu vou apresentando os colegas à medida que eles forem fazendo a apresentação. A gente vai iniciar, então, com a Renata Zarekzanski. A Renata é psicanalista, graduada e mestre em psicologia pelo Instituto da USP. Teve como título de sua dissertação Quase da Família, um estudo sobre a invisibilização das babás. Ela é pós-graduada em psicanálise, perinatalidade, parentalidade, pelo Instituto Gerard de Psicanálise de São Paulo. Ela vai apresentar, então, um trabalho cujo título é Casa Aberta, a escuta de maternidades contra-hegemônicas e da urgência social. Boa tarde. Primeiro, agradeço o convite para compor com as trocas dessa mesa e da jornada toda. O tema das parentalidades é um tema que me interessa muito, que estava no meu mestrado, como você falou, Igor. Mas hoje eu vou falar não só como Renata, mas eu estou falando em nome do coletivo Casa Aberta, que é um coletivo de escuta psicanalítica à parentalidade em situação de urgência social na região central da cidade de São Paulo. E aí, para trazer nossas discussões, eu vou apresentar um pouquinho de quem nós somos, né, e a pesquisa desse coletivo. E aí, vou contar um pouquinho do nosso trabalho. Até eu gosto de falar antes, eu fiquei às voltas se eu colocava ou não algo de casos. Eu coloquei recortes bem sucintos, mas de casos que já estão publicados. Então, vou falar bem um pouquinho deles. O Casa Aberta... Tá dando para escutar bem? Tá. O Casa Aberta surge a partir de demandas por atendimento a famílias que passaram pelo processo de destituição de guarda de seus filhos. No cenário da destituição do poder familiar, a perda do lugar como pai e mãe frente à justiça faz perder também a possibilidade de acompanhamento em diversos outros serviços da rede, e esses sujeitos que estavam antes imersos a uma série de atendimentos e obrigações se encontram abruptamente sem espaços de escuta e de cuidado. Iniciamos nossa atuação nos atendimentos a essas famílias e, a partir daí, começamos a levantar diversas discussões a respeito do complexo campo que é a parentalidade em contextos de urgência social na articulação com o campo da justiça, e passamos a construir uma clínica que escuta sujeitos cujo exercício da parentalidade se encontra, de alguma forma, atravessado pela desproteção social, em diferentes contextos, também sem impasses com a justiça. Tratando-se de uma população marginalizada, percebemos a necessidade de proporcionar condições de acesso aos atendimentos e da presença dos nossos corpos no território dessa população. Assim, construímos nosso setting analítico extramuros, como nomeia Miriam Debier. Nos colocamos no território da região central da cidade de São Paulo, próximo ao que é conhecido como a Cracolândia, no Teatro de Container Mungunzá, um espaço ocupado por diferentes coletivos atuantes da mesma região. E dali fizemos um lugar de escuta, um espaço em que os sujeitos pudessem se sentir reconhecidos e acolhidos. Nessa praça, além de estarmos próximas e sermos afetadas pela população e seu entorno, tecemos laços com a rede, com os serviços de saúde, assistência, núcleos da defensoria e movimentos sociais da região. Quando nos colocamos no território, também somos atravessadas e solicitadas ao atendimento de inúmeras demandas. Diante delas, temos há algum tempo optado pela insistência de delimitar nossa escuta, nesse cenário, ao recorte da parentalidade. Fazemos isso, pois além de enlaçar o desejo comum das psicanalistas do grupo, escutamos algo que insiste também na posição de desproteção desses sujeitos na experiência da parentalidade, mais especificamente da maternidade, nesses contextos. Escutamos silenciamentos e invisibilizações da ordem da misoginia, da desigualdade econômica social e do racismo. Percebemos que o cenário da vulnerabilidade social e o da parentalidade se atravessam e se influenciam mutuamente. E por isso nos faz sentido usar o termo urgência social, que, como define o Pedro Senkman, são aquelas situações em que não é apenas a questão da miséria e da precariedade social que está em cena, mas há também um contexto de relações de poder e exclusão
que produzem a segregação de determinados sujeitos do laço social, produzindo situações de marginalizações. Nas famílias que acompanhamos, fica claro que enquanto as condições sociais dos cuidadores não possibilitam condições básicas para o bom estabelecimento das funções parentais, em diferentes dimensões, como moradia, alimentação, educação, lazer, todas as tentativas de desenvolver as relações de parentalidade são constantemente questionadas e invalidadas nos cenários de vulnerabilidade que insistem em se repetir. A contestação dessas tentativas é facilmente ilustrada com alguns dos nossos casos, como o impactante questionamento de uma mãe que, no nascimento do seu terceiro filho, é indagada se poderia ser uma boa mãe para ele, já que seus 2 primeiros filhos já tinham sido acolhidos em instituições. Ao contar que o acolhimento desses 2 filhos se deu por não proporcionar uma moradia segura aos filhos, devido à queda de um muro da sua casa em uma obra da prefeitura, pôde perguntar: se a casa não é segura para eles, por que é segura para mim? Eles deviam ajudar a gente a estar junto, né? Esses questionamentos e repetições se relacionam diretamente com a existência de discursos hegemônicos sobre a parentalidade e, de forma ainda mais intensificada, sobre a maternidade, que são atravessados por idealizações. O lugar da maternidade no laço social e suas idealizações é um tópico já amplamente discutido desde Badinter, com a apresentação do mito do amor materno e o debate sobre todo o processo de construção da posição idealizada que a figura da mãe ocupa até os dias atuais, seguida por importantes articuladores na atualidade. Acho que aqui também cabe dizer que a gente fala de maternidades, primeiro, né, pela incidência dessa idealização específica na maternidade, mas também porque quase a totalidade das pessoas que a gente escuta são mulheres mães. E acho que são 2 pontos que não são separados, né? São articulados. No nosso coletivo, a escuta da parentalidade em contextos de urgência social parte da advertência sobre esse discurso hegemônico. Dessa forma, dar espaço para escutá-las se relaciona com uma aposta na sustentação da construção de funções parentais para além de determinações normativas, mesmo em meio a dificuldades materiais. Buscamos dar condições para elaborações singulares sobre o que se compreende enquanto família, mãe ou pai em cada um dos sujeitos. Há um compromisso sociopolítico com as possibilidades de parentalidade na compreensão de tantas variáveis que permeiam as possibilidades da construção de família em uma cidade como São Paulo. Inspiradas na definição da Ilana Katz das infâncias contra-hegemônicas, que são aquelas que se diferenciariam de uma infância única que confirma os ideais de uma época e que supostamente daria conta de todas as crianças, construímos um olhar sobre essas maternidades que escutamos, também as nomeando de contra-hegemônicas, na tentativa de ampliar o que pode ser dito e escutado sobre as formas de se maternar. A busca é por fazer furo na forma única e cristalizada que temos encontrado, que não deixa margens para questionamentos a respeito do contexto e da cultura em questão, se há ou não suporte ou rede de apoio, ou mesmo sobre quem são os sujeitos envolvidos no exercício dessa função. A questão se complexifica se nos atentarmos ao fato de que, atualmente, os questionamentos acerca da maternidade são até possíveis dentro do que é considerado normativo, que pode ser lido como branco e rico. Considerar a existência de afetos mais duros e difíceis na maternidade tem até entrado na moda, mas é um privilégio de algumas mães que encontram espaços de acolhimento para elaborá-los. Entretanto, quando se está fora desse padrão hegemônico e romantizado, enunciar o sofrimento, a dúvida e a ambivalência parece sinalizar de forma mais contundente a não correspondência com a idealização da maternidade, o que pode custar caro. Em nossos consultórios particulares, ouvimos com frequência os conflitos e as ambivalências que se colocam na maternidade desde a gestação, ou às vezes até antes dela. É evidente que não são afetos nomeados com facilidade e que quase em sua totalidade fala-se da culpa no mesmo instante em que são enunciados, uma vez que o discurso da idealização da maternidade tem efeito em todas as maternidades. Contudo, na clínica privada não ouvimos o que trazem as mães escutadas pelo nosso coletivo, que muitas vezes, ao enunciarem suas dúvidas sobre a capacidade de serem boas mães, ou pior, dúvidas sobre o desejo de serem mães, têm essa posição de fato questionada e avaliadas pela justiça,
são denunciadas algumas vezes pela própria família. Esse questionamento se dá uma vez que a idealização não se coloca apenas sobre a maternidade. Junto a ela, encontramos uma forte narrativa de proteção a uma dada infância também hegemônica. Os parâmetros romantizados estabelecidos do que seria essa maternidade e essa infância protegida são assimilados pelos sujeitos da cultura como realidade, pressupondo-se que todas as experiências devam ser necessariamente semelhantes a essa idealização. Assim, as mães em situação de urgência social que passam por experiências diferentes das cobradas pela transmissão cultural não encontram lastro no discurso social e são colocadas no lugar de resto social, sendo muitas vezes a elas impedido o exercício da função materna. A diferença do olhar sobre essa proteção à infância nos foi escancarada. Certa vez, trabalhávamos em nossas discussões de caso a presença do bebê de uma das nossas integrantes no sling, nos primeiros meses de vida dele, nos atendimentos dela, como um recurso muito interessante na transferência com essas mães, e que era valorizado por todos no território. Enquanto isso, ouvimos de uma mãe que teve sua guarda questionada por precisar levar seu bebê, de idade muito próxima, para sua jornada de trabalho. Mas essa mãe não era psicanalista, e sim catadora de lixo. É essa discursividade que aqui discutimos que é utilizada para pautar as intervenções do Estado, assim como as suas ausências nas averiguações das supostas boas parentalidades e na proteção à infância. Mara Café aponta como a maternidade é um ponto de interesses e disputas estrategicamente controlada pelo Estado, com inclusões de programas sociais e de colonização, além de operar de acordo com os princípios racistas e eugenistas como forma de controle de classes e populações. Os processos e decisões judiciais que acompanhamos deixam isso bem claro. O que testemunhamos no território, casos que escutamos e o nosso contato com as redes de serviços nos permitem compreender as dificuldades e fragmentações do campo da proteção social e evidenciam as diferentes falhas desse sistema que, ao propor cuidado, acaba por repetir violações já estabelecidas e por contribuir com a manutenção de lugares de vulnerabilidade, como discute Raona Martins. Muitas das intervenções são propostas a partir de julgamentos morais que desconsideram a narrativa de cada família e de cada sujeito. Testemunhamos as mães em situação de urgência social sendo duplamente atingidas por essa forma de agir ou não agir do Estado, colocadas no lugar de resto social e destituídas do poder familiar. Um Estado que deveria promover a proteção não só das crianças, mas também de suas famílias, acaba por promover a manutenção e perpetuação dos lugares de vulnerabilidade ocupados por esses sujeitos, conservando as vigentes dinâmicas de poder. Vemos a manutenção e a repetição de violações e de violências em diferentes instâncias, desde sujeitos sendo individualmente punidos por negligências do Estado, como é o caso da mãe com dificuldades de moradia que citei anteriormente, até casos em que a destituição do poder familiar é a ponta de uma linha muito extensa de inúmeras violências vividas por um mesmo sujeito. São casos que acompanhamos inundadas em angústia, onde somos repetidamente surpreendidas com a ocorrência de mais uma cena de violência na narrativa escutada. Cito casos em que o poder familiar passa a ser questionado após tentativas de suicídio ou mesmo de infanticídio, na história de mulheres violentadas, abusadas, questionadas e negligenciadas, dentro e fora de suas famílias, assim como pela rede e pelo Estado, e que após viverem tudo o que viveram, são duramente culpabilizadas por seus atos extremos. Na repetição de tantas violências, a maternidade dessas mulheres marginalizadas é silenciada. E por percebermos esse silenciamento que nos colocamos a escutar tanto elas quanto os diferentes apagamentos e desmentidos que vivenciam, fazendo frente ao assujeitamento aos discursos homogeneizantes e hegemônicos que as inserem no laço social. A busca pela quebra desse assujeitamento se coloca desde o princípio. É bastante comum que essas mulheres cheguem aos atendimentos dentro da lógica protocolar que têm vivenciado nos inúmeros serviços que são convocadas a participar, onde falam para serem avaliadas, registradas em relatórios e não para serem escutadas. É frequente que nosso primeiro trabalho seja o de buscar quebrar com essa lógica, apresentando o espaço que oferecemos de escuta em que não estão sendo julgadas ou avaliadas. Aqui não há relatórios e ninguém a quem nos reportaremos. Assim, nos colocamos a escutar essas maternidades e suas histórias de cuidado,
dando espaço para que os relatos de sofrimento e silenciamentos possam ser decantados em palavras, assim como os sofrimentos, as dúvidas e as ambivalências. Mas também para que o seu maternar e o seu cuidar também tenham espaços para serem reconhecidos, mesmo que elas já não estejam com a possibilidade de exercer esses cuidados. Apostamos que essa escuta ajuda na sustentação da construção da função parental, para além de determinações normativas, em meio a tantas dificuldades materiais, dando condições para elaborações singulares sobre o que cada uma delas compreende enquanto família e ser mãe. Obrigada. Vamos agora passar para nossa colega Márcia Baumberg. Márcia é psicanalista, membro do EBEP Rio e professora, e vai apresentar um trabalho cujo título é Parentalidade e Medicalização da Infância. Eu acho que a gente fala pouco de psicanálise com crianças, né? E quando a gente tem o eixo da parentalidade, eu acho que é um bom momento assim, para que ela apareça, né? Que esse trabalho com crianças apareça. Então, está aparecendo desde ontem, né? Por aqui. Então, eu sou muito grata assim, à comissão da jornada, ao EBEP, né? Por possibilitar que eu divida com vocês uma pesquisa que eu fiz, né, junto com a FRJ, olhando para as crianças de 6 a 12 anos em especial, né, o trabalho de pesquisa que eu fiz foi com um setor que cuida, que encaminha crianças que demandam alguma atenção, crianças que já têm laudos psicológicos, médicos, né, e crianças que a escola reclama sempre o comportamento ou do baixo, o resultado escolar, né, considerado baixo. Então, assim, eu queria muito, pessoal, ter uma rotação da maravilhosa deputada federal, a Erika Hilton, né, que ela fala e ela tem 2 minutos para falar, eu digo, não vai dar tempo. Ela fala tudo e mais um pouco. Infelizmente, eu não tenho essa rotação, então eu vou ler, vou tentar fazer algo dialogado e tentar cuidar do tempo. Aí o Igor vai me ajudar nisso. Então, assim, a preocupação, né, quando a gente traz esse nome de tecnologias de controle, então, eu queria discutir a medicalização, né, o Igor já falou disso, é na infância, né? Então, eu queria começar com 2 vinhetas que fazem parte do meu cotidiano e são, de fato, os nomes são fictícios, mas as histórias são reais. Então, a primeira é um menino, Pedro. É um menino cordato, gosta de brincar, brinca com seus pares, dá muitas risadas ao brincar e ao ouvir histórias. Fala pouco de si. Conversa pouco com seus colegas e professores. Parece se sentir bem na escola. Pedro passou por avaliações médicas e psiconeurológicas encaminhadas pela psicóloga da escola logo que nela ingressou. Foi considerado uma criança com deficiência intelectual severa. Ele está no 2º ano pela 2ª vez e cursou o 1º ano também 2 vezes. Contudo, ele aprende. Precisa de tempo maior para as atividades estritamente escolares, mas mostra avanços importantes. Demonstra autonomia para se deslocar pelos diversos espaços da escola, para cuidar de seus pertences, para organizar os materiais de uso coletivo, para compreender a rotina da escola, para aprender novos esportes, para entender regras de convivência. Os professores se incomodam com o seu silêncio, como também com a demora em concluir seu processo de alfabetização, que está em curso. A orientadora educacional conta que certa vez o menino, pouco antes de ingressar na escola, chegou em casa e viu a tia deitada no chão sobre muito sangue, e o tio, esposo dela, com uma faca na mão também ensanguentada. A família conta ao menino que foi um acidente, que o tio não tirou a vida de sua tia. Nesta ocasião, Pedro ficou vários dias sem falar. Outro fato que preocupa Pedro é saber o paradeiro de seu avô, pessoa com a qual mantinha uma relação próxima de afetos e brincadeiras. O avô desapareceu,
mas a carteira do avô é mantida sobre um móvel na entrada da casa e todos dizem a Pedro que o avô foi fazer umas compras e logo vai voltar para buscar a carteira e finalmente retornar para casa. Os anos estão passando, o menino está crescendo, a narrativa da família é sempre a mesma e o avô não retorna. O outro caso é da Lúcia. A Lúcia é uma menina negra, a mais alta de seu ano escolar. Não conhece o pai, não tem irmãos, mora com a mãe. Gosta de contar de suas vivências nas rodas de conversa na escola. Nem sempre consegue ter uma leitura fluente e compreensiva, mas gosta muito de escrever e escreve pequenos textos de seu cotidiano, mesmo não atendendo às propostas feitas pela professora. As brigas com os colegas são muito frequentes. Os colegas relatam a dificuldade em fazer acordos com ela. Por outro lado, suas sugestões para mudar as brincadeiras, que para ela são sempre as mesmas, dificilmente são aceitas pelo grupo. Por conta da sistemática destas situações, a escola considera importante falar com a mãe com frequência. A mãe se mostra muito atenciosa, muito disponível, negocia a saída mais cedo do trabalho para ir à escola quando chamada. Em entrevista, a mãe comenta sobre a dificuldade que percebe da filha em fazer as coisas que todas as outras crianças fazem. Questiona se esse comportamento da filha seria autismo e pergunta se há necessidade de levar a filha a um psiquiatra. Finalizando a entrevista, a mãe justifica seu pequeno atraso. Diz que foi levar a filha às consultas de sempre. Desconhecendo a história pregressa, pergunto se poderia esclarecer. E neste momento, a mãe conta que a filha teve uma adolescência precoce. Sua menarca aconteceu aos 6 anos, ela tem 8. E por isso, desde esse período, faz acompanhamento com um endocrinologista especializado em crianças. A escola desconhecia essa informação até então. Bom, eu trouxe essas 2 vinhetas, né? Elas são bem complexas, mas é só um pedacinho, né, para elucidar a minha preocupação e a minha motivação, então, para essa pesquisa, né, que é muito legal poder dividir essas discussões, a gente poder pensar, mesmo que a gente não fale sobre isso, né, para que atravessem as paredes das casas, das escolas e dos nossos consultórios. Nenhuma situação descrita aqui é simples, nenhuma situação pode ser entendida fora do seu contexto histórico, político, econômico, social e cultural. Não há saídas simplistas para nenhuma destas situações. Há, no entanto, pseudo-saídas, que podem tornar essas crianças, entre aspas, anormais. Um diagnóstico e pronto. Lá se foram as tantas outras leituras possíveis destas realidades. O diagnóstico já carimbado em Pedro, a possível carimbo, né, em Lúcia, representa uma narrativa única de uma vida que tem tanta riqueza e traz tanta riqueza de sentidos. Os conflitos são silenciados, me perdi aqui, quando se reduz as questões sociais a doenças individuais. E assim nos deparamos com uma inflação de diagnósticos, muitos questionáveis, e uma hipermedicalização. É sobre essa medicalização que gostaria de pensar com vocês. É preciso considerar os efeitos da hegemonia do neoliberalismo, da tecnologia, da desconsideração das singularidades. Acho que o espaço da psicanálise considera, felizmente, essas singularidades, que interferem de forma determinante na constituição do sujeito e do laço social. O mundo capitalista requer corpos dóceis, como dizia o Foucault, né? Ontem eu acho que o Guilherme adiantou algumas das reflexões, ele trouxe muito, né, essa questão do controle dos corpos. No lugar da lei e da igreja, né, falando ainda de Foucault, que antes faziam este controle dos corpos, está a medicina, que há muito tempo ocupa este lugar, controlando as populações, não somente as de baixa renda, mas elas em especial, dizendo o que é normal e o que é patológico. Foucault apontava a sociedade disciplinar, representada pelos quartéis, hospitais, presídios, fábricas e as escolas. Foucault faz diversas críticas ao dispositivo escolar, chamando-os de instituição de sequestro.
porque captura o tempo e o espaço daqueles que ali permanecem, adestrando seus comportamentos e seus corpos. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han diz que não estamos mais diante da sociedade da obediência, mas sim da sociedade do desempenho e da produção, representada através dos prédios, de escritórios, academias de fitness, escritórios de bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. Os próprios sujeitos se colocam metas, né? São os empreendedores de si mesmos, que após cumpridas essas metas, surgem outras, indefinidamente exaurindo e adoecendo a todos. E isso também acontece na escola, que está nessa mesma sociedade do cansaço, do desempenho, do esgotamento e do aumento de situações em que a saúde mental dos sujeitos fica comprometida. Daí, uniformizar corpos e comportamentos ser crucial para o sistema econômico. E os grupos familiares não passam ilesos a isso. O processo de medicalização acontece independente do uso dos psicofármacos. Alguns autores, inclusive, preferem utilizar outros termos, como patologização, para que não seja estabelecida uma relação direta apenas com o uso de psicoativos. Eles estão presentes neste processo e são tomados como uma terapia prioritária a partir de avaliações neuropsicológicas. Porém, a medicalização começa mesmo antes da prescrição de medicamentos, quando questões de várias ordens, né, política, social, econômica, são reduzidas à biologização, são tratadas como problema somente de um indivíduo. Temos aí, então, o início da medicalização. Por isso, os encaminhamentos, né, de uma avaliação sugeridas ou solicitadas pela escola, pela família, que também são estimuladas pela mídia, pelas redes sociais, são marcos, né, do início deste processo de medicalização. Eu queria trazer aqui só 2 conceitos, né, de alguns autores, poderia ter vários, meu trabalho tem vários, mas só para a gente entender, né, que conceito eu estou utilizando para elucidar o que eu estou falando aqui. Então, eu destaco Freitas e Azevedo, abre aspas. A medicalização se refere à expansão da jurisdição da medicina para campos que não são médicos ou que não eram médicos, sendo o próprio viver capturado por este discurso. O poder da medicina opera como uma força que produz realidades, cria práticas e discursos que engendram formas de cuidado e modos dos indivíduos entenderem, regularem e experimentarem os seus corpos e os seus sentimentos. Diz ainda Freitas e Amarante, abre aspas. O processo de medicalização é o processo de transformar experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras em objetos da saúde, permitindo a transposição do que originalmente é da ordem social, moral ou política para os domínios da ordem médica e práticas afins. A medicalização diz respeito a transformar questões que são próprias da complexidade da existência humana, a sexualidade, a angústia, a frustração, tristeza, morte, envelhecimento, entre outros, em problemas de ordem médica. Haveria comportamentos desejáveis e aceitos e outros não. As singularidades das crianças, então, né, e os seus contextos são ignoradas e muitas vezes considerados traços patológicos, desvinculados à vida social, que precisam ser tratados. Então, eu queria ler para vocês, vou ser breve nas citações, eu acho, um parágrafo que é de uma professora, 2 na realidade, né? Uma é médica e a outra é pedagoga da Unicamp, a Cida Moisés, que é médica, né? Quando ela falava da escola, parecia ela não ter autorização, porque ela era uma médica, e a pedagoga falava da escola, não tinha autorização porque não era o saber médico. Então, há muito tempo elas estabeleceram uma parceria, né? E aí dizem elas: eu acho que nessa sala todo mundo conhece os personagens, então é autoexplicativo. Menino maluquinho não existe mais, está rotulado e recebendo psicotrópicos para TDAH. Mafalda está tratada e seu transtorno positor desafiante, TOD, foi silenciado. Chaveco não vive mais nas nuvens, aterrissou desde que seu déficit de atenção foi identificado. Emília, tão verborrágica e impulsiva, está calada e quimicamente contida. Cebolinha está em treinamento na mesma cabine, nas mesmas tarefas usadas para rotulá-lo como portador
de distúrbio de processamento auditivo central. E assim está em tratamento profilático da dislexia, que terá com certeza quando ingressar na escola. Cascão é objeto de grandes debates no comitê que está elaborando o próximo DSM. Com divergências se ele sofreria de TOC, transtorno obsessivo compulsivo por sujeira, ou TFH, transtorno de fobia hídrica. Mas tudo indica que chegarão a um acordo. E os 2 novos transtornos recém-inventados serão lançados no mercado, pois quanto mais transtornos, melhor. Bom, então, essa ironia, né, das professoras Cida e Cecília traz a naturalização a diagnósticos e transtornos, todos os comportamentos diferentes, né, os comportamentos que se distanciam daqueles esperados pela família, pela escola, pela sociedade, que, na verdade, refletem uma criança supostamente ideal, que nunca é a criança real. Aqui, né, o que eu estou falando é de criança, mas a gente pode estender isso, né, acho que o Guilherme trouxe ontem, né, a questão de ter um comportamento padronizado e aceitável. Essas pesquisadoras marcam também o domínio do DSM, né, produzido nos Estados Unidos, sob pressão de vários lobbies, inclusive, que cataloga grande parte dos comportamentos humanos como transtornos. Um esquecimento em meio à correria do cotidiano, por exemplo, né, ele pode se transformar em um transtorno neurocognitivo leve. Um temperamento instável se torna transtorno disruptível de desregulação de humor. Até o luto é descrito, né, na última versão do DSM como um transtorno. Tem um tempo específico para viver o luto. Passou desse tempo, é um transtorno. Né? A própria TPM, né, também entra nisso. Ao dizer quanto mais transtornos, melhor, essas pesquisadoras explicitam os altos lucros obtidos da indústria farmacêutica, que há poucos anos antes da guerra da Ucrânia, certamente atingiu ganhos bilionários, que ultrapassavam os lucros obtidos pela indústria bélica a mais rentável. Continuam lucrando muito e o uso de psicoativos em crianças aumenta cada vez mais, cada vez mais cedo. Acho que há poucos dias saiu um relatório de uma comissão que cuida de criança e adolescência da Fiocruz, esqueci a sigla agora, que fala do aumento em 6 vezes, né, o suicídio em crianças. E aí eles utilizam a faixa etária de 9 a 19 anos. Né? Então, assim, para a gente pensar mesmo. Né? O importante lembrar que o discurso médico não é só do médico. Igor, que me desculpa. Está amplificado na sociedade. Os manuais estão na internet, nas redes sociais. Então, a própria família, o próprio indivíduo se autodiagnostica, sem considerar o seu entorno, a sua realidade social. Muitas vezes a família sai à procura de um diagnóstico para garantir atendimento, porque sem esse diagnóstico, sem um laudo, a criança não tem esse atendimento. Né? Eu não sei se você já ouviu no consultório, eu já ouvi algumas vezes, famílias assim, muito ansiosas por ter um diagnóstico. Voltando à pesquisa, assim, eu não estou entrando em dados pedagógicos, trabalho, né, dos educadores, das escolas, porque eu acho que aqui seria muito cansativo, né, o tempo é curto, então, mas alguns dados eu queria elucidar. Então, nessas entrevistas que eu fiz, né, majoritariamente os discursos encontrados nas entrevistas foram os discursos medicalizantes. Isso não significa responsabilizar, culpabilizar, né, os próprios educadores, mas indica o quanto eles foram capturados, né, pelo discurso, pelo saber médico, que se expande, né, amplamente na sociedade. As entrevistas informavam que a maioria das crianças de 6 a 12 anos, né, apresentavam questões de aprendizagem e ou comportamento, às vezes os dois. Elas faziam uso de medicamentos e raramente era um só medicamento. Havia combinações entre os medicamentos com destaque para aqueles que prometem a estabilidade do humor, os antidepressivos e aqueles que supostamente mantêm a atenção das crianças. Mesmo quando os diagnósticos trazem dados conflitantes, a realidade cotidiana das crianças, nem a escola, nem a família, com raras exceções, se autorizam a questionar os médicos ou os laudos. Acreditam que os médicos tenham formação e experiência para entender os transtornos das crianças
e saber a melhor terapêutica, mesmo que ela se resuma praticamente à indicação de medicamentos. As famílias também se abastecem de informações veiculadas na mídia e nas redes sociais, que divulgam todo dia que comportamentos antes considerados, entre aspas, normais, são, na verdade, sinais de risco grave para a saúde mental das crianças. Nessa perspectiva, não se pode negligenciar absolutamente nada do que possa estar por trás da tendência de ficar distraído, ansioso, agitado, impulsivo, bagunceiro, resmungão, irritado, agressivo, caladão ou até mesmo de manifestar comportamentos inconvenientes, incômodos ou não esperados. E são pressionadas, né, pela mídia, pela sociedade, pela escola, a buscar especialistas, já que as famílias também perderam a autonomia para educar os seus filhos. A neurociência aparece, né, nas entrevistas e ela é uma da disciplina que dá sustentação à medicalização. Eu queria trazer aqui o Rossano Cabral Lima, né, que é um psiquiatra especializado em atendimento de crianças. Ele elucida, né, em vários trabalhos a mudança de paradigma da psiquiatria, que utilizava o paradigma psicoanalítico e hoje adotou o paradigma da neurobiologia, né, batizada de neurociência, em que o desenvolvimento não é mais biopsicossocial, mas se limitou ao neurodesenvolvimento. A aproximação da neurociência e biologia tem aumentado os diagnósticos. Diz o Rossano não ser possível imaginar um determinismo orgânico radical em que comportamentos diferentes sejam considerados sintomas e associados unicamente a determinados neurônios. Eu até acho legal assim, a gente entender o sintoma como uma questão criativa, né? Porque quando a gente vê uma criança submetida a situações, na escola tem muitas, talvez em outros lugares também, que é de tanto aprisionamento, de falta de outras possibilidades. Quando a criança fica bagunceira, entre aspas, na realidade é, né, uma demonstração de saúde, né? O psicanalista Joel Birma também critica o paradigma da naturalização do sofrimento psíquico. Afirma que seu aparecimento não é condição natural do ser humano. É preciso considerar o contexto histórico onde a subjetividade se constitui a partir do outro. É importante dizer que questionar os transtornos não é ao questionar, né? Eu não estou dizendo aqui que eles simplesmente não existam, mas que se considera, aquilo que se considera transtorno pode ser uma construção subjetiva da criança, uma expressão de seu sofrimento emocional e psíquico. Quando as problemáticas de ordem social, educacional, econômica e emocional são abordadas como se fossem problemas biológicos, estamos igualando o mundo da vida humana ao mundo da natureza. Isso traz como consequência a desresponsabilização das instâncias de poder, quando, na verdade, elas geram e perpetuam, né, na maioria das vezes, tais dificuldades. O Estado é responsável nisso, né? Como é que a gente vai falar em saúde mental diante da pobreza extrema, da incerteza, né, no amanhã? A própria escola também deixa de pensar na sua prática pedagógica como produtora de sofrimento, quando a responsabilidade passa a ser apenas da criança e de sua família. É preciso pensar a possível relação que existe entre a crescente quantidade de crianças com supostos transtornos e a inadequação de um sistema escolar que insiste em educar com modelos e referências do século XIX as crianças do século XXI. Enfim, agora eu vou aliviar para você, Igor. É muito bom poder reconhecer que há profissionais das diversas áreas, né, da educação, da saúde, críticos ao modelo que beneficia a indústria farmacêutica e a formatação de corpos e mentes. Eles questionam o fato de muitos educadores e famílias acreditarem que os remédios podem melhorar o comportamento e desempenho escolar de seus alunos, de seus filhos, quando, na verdade, os deixam calados ou anestesiados. Apontam também para diagnósticos nebulosos, já que não há marcadores biológicos para esses transtornos. Com uma adoção de uma lógica exclusivamente cerebral, sem nenhuma implicação de instituições, nem mesmo para a formulação
de políticas públicas, né? Muitas vezes eles encaminham questionários para a família, para a escola. Na escola, a criança tem vários professores, só um responde. A escola não tem uma avaliação do seu trabalho, né? É só para avaliar a criança, né? E tem um determinado número de X lá, a criança já tem um diagnóstico. Esses profissionais críticos também questionam os critérios de avaliação da escola, que adotam critérios das classes dominantes e responsabilizam as crianças pelas suas dificuldades, ainda que apontam as consequências da medicalização. Ih, já estou o tempo estourado. Tá bom, nem eu. A questão dos jovens, né? Quando eu falo no meio, eu perco mais tempo, mas enfim. Os jovens, né, que fazem uso de medicamentos, né, eles apontam que eles têm dificuldade em sentir prazer em pequenas coisas da vida, o encontro com os amigos, né, uma comida legal. E aí, assim, né, eu acho que a ideia que se diz popularmente, né, que a maconha, a entrada das drogas, né, a gente podia dizer que é o metilfenidato, poderia ser, né? Bom, então a ideia de desmedicalizar, ela é muito urgente, né? Tem um documento da própria OMS de 2021, Orientação sobre Serviços de Saúde Mental Comunitária, que questiona a recomendação de medicamentos psicoativos em detrimento de outras possibilidades, de outras terapias. E eu acho que um contraponto a isso é o Manual Francês de Classificação para Transtornos Mentais de Crianças e Adolescentes, que aponta um número bem reduzido, né, de diagnósticos, na realidade, e faz o uso de psicofármacos em última instância. Eles têm um interesse de conversar com a criança, de conversar com a família, de propor orientações, de falar de outras terapias. E eu acho que é aqui que a psicanálise também pode ter um espaço. Falando do Freud, então, para não deixar passar batido, o Freud resgata, né, e faz levada a sério uma frase que diz que o menino é o pai do homem, né, ao mostrar que os registros da infância permanecem com os adultos, sendo importante lembrar deles, seja para elaborar melhor os acontecimentos vividos na própria infância, seja para compreender a infância de outras crianças. Ele aponta o reconhecimento de que a psicanálise possibilitou que desejos, pensamentos, processos de desenvolvimento da criança, incluindo sua sexualidade, fossem revelados. Freud dá à criança a condição de sujeito desejante, que sabe sobre seu desejo, sobre sua sexualidade, que atravessa seu corpo, né? O que ele escandalizou a sociedade quando propôs, publicou, né, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Bom, gente, eu não trouxe assim, né, nem daria tempo, vários conceitos psicanalíticos que eu acho que a pesquisa suscita, né? Mas eu queria trazer assim, já vou terminar, os instrumentos fundantes da psicanálise, né, que pode nos fazer pensar em práticas clínicas e práticas para além da clínica, né? E aí eu refiro-me à linguagem e à escuta, à interpretação e ao livre brincar. As crianças são muito demandadas, mas pouco ouvidas. Fala-se delas, mas não com elas. A linguagem está presente nos processos de educação e há várias formas dela se expressar. O próprio Freud fala disso. Aquele menino, né, lá da vinheta inicial que apresentei, por que será que ele parou de falar? Será que alguém quis ouvi-lo ou era melhor ficar no lugar que lhe impuseram, fazendo de conta que acreditava na versão dos adultos, né? E aí lembro o Ferenczi, né, com o conceito de desmentido, que não é desmentir a situação, mas a própria criança. Em relação à Lúcia, né, como formatar um corpo que avança rápido demais e que ninguém, ou quase ninguém, viu as transformações? Será que ela vai ter que disciplinar o corpo e o comportamento a vida toda? O ato de brincar é uma das primeiras atividades autorais da criança. A criança brinca para atender seu desejo. Não é a uma demanda que ela atende, né, mas seu desejo. Na clínica, observo que as crianças, através da linguagem do brincar, expressam suas angústias, expressam suas culpas, realizam desejos de construírem outra família diferente da sua, de suprimir alguns momentos da escola, de serem fortes como um super-herói, de ocupar o lugar de um personagem de uma história, de serem ricas, de morrer, de matar, de ressuscitar ou não.
O brincar, tão importante para a fruição do lúdico, traz também a possibilidade da criança representar e elaborar a sua realidade. Eu estou falando aqui do livre brincar, porque o mundo neoliberal também faz cooptação das brincadeiras, né? E aí as brincadeiras são realizadas porque aquilo ensina a criança a fazer algo útil para a vida dela daqui a um tempo. Então, não é dessa brincadeira pragmática que eu estou falando aqui. Eu acho que a questão importante é o outro, né? E para terminar mesmo, larguei o papel, gente. Eu acho que a gente, né, a Melanie Klein, a Anna Freud, praticamente elas deixaram, né, as famílias, né, assim, elas prescindiram das famílias, né? O atendimento era mais só com a criança. E hoje eu acho que é importantíssimo a gente ouvir as famílias nas suas constituições mais variadas possíveis, né, para que a gente possa orientar, implicar e ouvir essas famílias, né? Então, chega isso. Depois a gente conversa mais. Agora a gente vai passar para o nosso colega Jorge Luiz Veste. Ele é psicanalista, membro do EBEP Rio, mestre em Comunicação e Cultura, doutor em Sistemas Simbólicos pela ECO da UFRJ, pós-doutor em Teoria Psicanalítica também pela UFRJ, trabalha no consultório atendendo individual, casal e família e também é autor dos livros Caos Sensível nas Espumas do Tempo, Nietzsche, Freud, A Morte de Deus e o Assassinato do Pai, e Mídia e Identidade Pessoal. Bom, boa tarde para vocês, tá ouvindo? Eu queria agradecer o pessoal que montou a jornada, né, de permitir que a gente possa se encontrar aqui, vocês de estarem aqui para a gente poder refletir sobre algumas questões. A Renata, a Márcia e o Igor, a gente está dividindo aqui a mesa, né? Então eu queria colocar duas questões para a gente refletir juntos, né, em relação à parentalidade. Uma delas é que a estrutura, né, do sujeito, do casal e da família, eles não são estruturas contínuas. Existem rupturas entre elas, né? E essas rupturas elas são muito importantes, né? Porque elas reverberam de uma maneira muito importante nas parentalidades. Então, a gente tem na língua latina, né? A gente tem a palavra amor para significar muitos amores diferentes. Os gregos, né, eles já são mais específicos. Quer dizer, então, quando se trata, né, do sujeito, eles chamam de amitofilia. Quando se trata do casal, né, você tem o eros e tem a filia. Quando se trata da família, né, você tem o storge e o pragma. Então, cada uma dessas estruturas, elas requerem tipos de amores diferentes, tipos de afetos diferentes. De tal maneira que uma não significa que a outra vai se estabilizar. Quer dizer, né? Então, um casal necessariamente não se estabiliza, né, quando forma uma família, nem um indivíduo se estabiliza quando forma um casal, porque significam estruturas diferentes. Então, essa descontinuidade, né, que faz parte, vamos dizer ali, né, de uma das questões importantes da parentalidade, é uma das questões que eu queria colocar para a gente conversar. A outra questão é que o Freud ele diz que o inconsciente não reconhece as relações de parentesco. E teve uma ocasião que o Freud estava dando uma conferência sobre a sexualidade infantil, né, na origem das neuroses, e depois da conferência uma mulher procurou ele e falou que ela era mãe e tinha ouvido que ele estava falando sobre a relação da sexualidade com as neuroses, e ela tinha filhos, ela queria saber como é que ela poderia educar os filhos para eles não se constituírem neuróticos. Aí o Freud falou assim, olha, não tem jeito, assim,
de qualquer jeito que você educar, vai dar problema ainda. Então, por um lado, né, e o Freud ele diz que a psicanálise é uma das profissões impossíveis. Então, a gente está numa profissão impossível, né? E lidando com situações que têm muita relação com as famílias, né? Que o Freud também diz que não tem muito jeito, assim, que não tem muita possibilidade, né, de sair bem dessas situações. Né? Então, a nossa posição ela é mais ou menos como do besouro, né, que ninguém sabe como é que ele voa, assim, mas ele voa. Então, o nosso trabalho é meio um trabalho de besouro. Quer dizer, a gente não sabe por que ele dá certo, quer dizer, exatamente. Apesar que eventualmente ele dá certo. Quer dizer, né? Então eu vou apresentar para vocês um quadro que eu fiz para a gente tentar refletir sobre essa questão, né, de como que o sujeito, a família e a sociedade se articulam. Né? Você pode passar aí? Não, pode ficar. Então, esse quadro, como é que ele se constitui? Né? A gente tem um sujeito, né? Um sujeito que, a princípio, a gente pode dizer que é uma criança. Né? O sujeito, ele representa um real qualquer, e uma singularidade. E a criança, ela sempre traz, né? Ela mobiliza alguns ancestrais, né? Nos pais, no seu ambiente. E a mãe é aquilo que é constituída pelo sujeito. O Winnicott ele tem uma frase, uma construção interessante, que ele diz que a mãe ela precisa ter uma adaptação ativa aos seus filhos. Porque cada criança ela é diferente. Né? Então a mãe, independente de ser a mãe biológica, né, ou quem estiver no lugar da mãe, ou seja, a mãe é aquilo que se adapta, né, às condições de uma criança. Né? Portanto, é a criança que cria a mãe, que forma a mãe, né, que diz como a mãe é, ou tem que ser, quem é a mãe. Né? Então, nessa posição, né, da materna, a gente tem hoje em dia esse deslocamento, né, da figura materna, desse lugar, vamos dizer, da maternagem. Então, esse deslocamento, né, da mãe faz com que nesse lugar se estabeleçam posições tecnológicas, tecnocratas. Né? Os objetos, gadgets, né, os aparelhos, os professores que são técnicos. Quer dizer, então, o discurso técnico ele passa a ocupar o lugar da mãe. E esse sentido inverso, né, que eu coloquei ali, que está em vermelho, é quando a mãe é que constitui o sujeito, quer dizer, dentro do que a gente chama da onipotência materna, do narcisismo materno, onde não é o sujeito, né, que constitui a mãe, mas é a mãe que constitui o sujeito. O pai é aquele que é constituído pela mãe, ou seja, o pai é quem está no lugar do desejo inconsciente da mãe. Então o pai ele só entra nessa estrutura através do desejo. Ele só se constitui como pai se ele for desejado. E se ele for desejante. Então é preciso, né, que ele seja desejado e é preciso que ele deseje, né, tanto a mãe quanto os filhos. Porque enquanto a mãe ela coloca, de certa maneira, né, a questão do corpo, o pai coloca a questão do desejo. Nessa razão inversa, quer dizer, quando não é a mãe, né, que constitui o pai, mas o pai que faz o movimento inverso, a gente tem essa questão do patriarcalismo, né, que tem questões importantes, né, quando o pai ele sai da posição do desejo, né, e ele cria situações eventualmente abusivas, né, o que pode se constituir tanto em questões clínicas, né, quanto em questões legais, né, porque o movimento ele é invertido. O pai ele constitui a pátria. O Freud ele vai dizer, né, que no texto dele sobre o Totem Tabu,
é que a horda, né, ela se constitui para se revoltar contra o Urvater, né, contra o pai, contra esse pai primitivo. E ele diz que o Einzel, né, o indivíduo, ele não tem força em relação ao Urvater, que são os ideais. Então, a Fátria é aquilo que se organiza contra os ideais, né, para desestabilizar os ideais, através do que a gente chama das identificações horizontais. Então, enquanto aqui com os ideais, né, a gente tem identificações verticais, na Fátria a gente tem identificações horizontais, né, que são identificações mais brandas. Então, quando há um decréscimo, né, atualmente em relação à Fátria, né, à horda, essas relações com os ideais ficam mais fortes, quer dizer, em detrimento dessas ligações horizontais. E quando essa relação aqui ela é invertida, né, a gente tem muitas situações onde, ou por uma questão do próprio pai, né, ou da própria estrutura da família, o pai, vamos dizer, ele foge do parricídio, que é uma experiência necessária para o estabelecimento da Fátria, né, para essa desestabilização dos ideais. Quer dizer, então é comum nas famílias, né, que quando ali na adolescência dos filhos, geralmente, o pai ele desestabiliza, por algum motivo qualquer ele sai da estrutura, né, porque ele vamos dizer, foge do parricídio, né, escapa do parricídio, diante dessa pressão, né, ali da Fátria. A Fátria, ela constitui a sociedade, quer dizer, né, a sociedade ela é uma reprodução daquilo que cada um vive, né, nos seus grupos mais íntimos, né, aquilo que a gente leva, né, constitui como sociedade, depende muito dessas vivências, né, desse complexo fraterno que a gente chama. Na relação inversa, né, a gente tem essa questão, né, do fascismo, né, das relações, né, autoritárias da sociedade, né, que se impõem, né, aos grupos, né, se impõem aos grupelhos, né, se impõem à Fátria. E a sociedade é que constitui o sujeito. Então, cada sociedade, ela cria um tipo de sujeito, ela demanda um tipo de sujeito, através das suas instituições, né, da escola, da família. Então, quem não se adequa, vamos dizer, a essa demanda da sociedade, fica de fora, né, ou nas prisões, ou nas clínicas, né, ou nas ruas, quer dizer, né, porque a sociedade ela cria, vamos dizer, que tipo de sujeito pode fazer parte, né, do seu ambiente. Nessa relação inversa, né, quando é o sujeito que determina a sociedade, a gente tem ou em situações delirantes, como a do Schreber, né, que pretendia criar uma nova sociedade, ou a posição dos revolucionários, né? Na posição dos revolucionários, né, das pessoas que pretendem ou fazem movimentos de mudança social, né? Ou seja, onde o indivíduo, né, o sujeito, ele tenta alterar os padrões da sociedade. Essas linhas aqui do centro, né, que eu chamo de linhas mais restritivas, essa direção aqui, né, do pai para o sujeito, porque é o pai que constitui a identidade do sujeito, né, que o Lacan chama do nome do pai, né? Então o pai, esse nome do pai, né, é que vai fazer com que cada um de nós, vamos dizer, tenha uma identidade própria. Então, vamos dizer, tem muitos Jorges no mundo, né? Jorge Luiz também provavelmente tem muitos, mas assim, Jorge Vesque, provavelmente é só eu, assim, pode ser que tenha mais alguém ali, mas, ou seja, o nome do pai, ele determina uma subjetividade, ou seja, ele transforma um sujeito genérico num sujeito específico. Quando a gente tem essa razão inversa, quer dizer, quando é o sujeito que determina o pai, são relações onde, né, a paternidade ela passa a ser definida
ou através da lei, né, impositivamente, né, quando o pai ele é obrigado a assumir, vamos dizer, né, uma paternidade, ou nas situações clínicas, né, na forclusão, na denegação, aonde o sujeito, ele, de certa maneira, recusa, né, a paternidade, essa identidade com o pai. Essa outra a linha, né, que liga o sujeito à pátria é porque o sujeito ele incide, né, sobre a pátria, sobre a irmandade. Já que um sujeito ele só se define como sujeito em um ambiente com outros sujeitos, né, pela diferença de outros sujeitos. Então, né, um indivíduo, para se constituir como um indivíduo, ele tem que estar dentro de um grupo, dentro de uma ordem. Nessa relação inversa, né, quando a pátria se incide sobre o sujeito, tem esse efeito da alienação, que é o sentido contrário, quer dizer, onde o outro, né, ele passa a ocupar o lugar que deveria estar a individualidade de cada um. O sujeito, portanto, na alienação, ele se torna um sujeito coletivo, né, grupal, ele perde a sua identidade individual. A pátria, ela incide sobre a mãe, ou seja, ela restringe o poder materno, a onipotência materna, porque uma mãe, né, ela poderia até ser hegemônica em relação a um filho, mas não em relação a vários filhos. Então a pátria, né, ela quebra com as hegemonias. Por outro lado, quando a mãe é que incide sobre a pátria, a gente tem esse efeito, né, que muitas famílias têm de criação de rivalidades, né, discordâncias, rivalidades, vamos dizer, dentro, né, desse ambiente da pátria. Já há uma divisão, vamos dizer, da pátria por conta de disputa, né, pelo, vamos dizer, desejo da mãe, ou pelo amor da mãe. A mãe, ela faz uma situação de restrição sobre a sociedade. Ou seja, a sociedade, né, a mãe, ela reclama, vamos dizer, a sua hegemonia sobre os seus filhos. No sentido de que não é a sociedade que vai dizer o que seus filhos são, mas é ela, a mãe, né, que teria essa hegemonia. Né? Então, lá na Argentina, tem as mães da Praça de Maio, né, que elas vão lá reclamar até hoje, né, da sociedade onde é que estão seus filhos. Então, a mãe, vamos dizer, ela se opõe, né, a essa dominância da sociedade. Por outro lado, né, na relação inversa, a sociedade também ela define, procura definir o que é uma mãe, quem é uma mãe. Então, a gente estava falando agora há pouco aqui, né, como que nos escravos, né, a mãe e o pai eram deslocados, né, porque a criança era vendida como escrava, quer dizer, os pais não não podiam assumir a sua parentalidade. Mas hoje em dia, por exemplo, na sociedade neoliberal, as pessoas fazem isso por vontade própria. Então, as mães, os pais, né, eles saem de casa, né, eles deixam a criança sendo cuidada por terceiros, né, já como uma determinação da sociedade sobre o corpo da mãe. Além dessas discussões, né, que a gente tem hoje em dia, até que ponto uma mãe ela teria direito sobre o seu próprio corpo. Se o corpo da mãe é dela, né, ou se o corpo da mãe é da sociedade. Então, essas questões, né, elas funcionam, né, dentro de um movimento, em cada uma dessas estruturas interage, né, com as outras, e elas ocorrem dentro desse ambiente, né, de Eros e da pulsão de morte, que dá vamos dizer, um caráter de imprevisibilidade para como que essa estrutura ela vai acontecer. Então era isso que eu queria trazer para vocês e a gente poder conversar um pouco eventualmente para refletir sobre essas questões. Obrigado.